Irmãos, nós vamos então à palavra, abramos nossas Bíblias na carta aos Romanos, capítulo 15, e nós vamos ler o versículo 13. Romanos 15, 13. Aspectos fundamentais da esperança cristã. É uma série que começou com aspectos fundamentais da fé, depois aspectos fundamentais que nós trouxemos em relação à vida cristã, e agora estamos trazendo esperança, depois, se Deus permitir, amor e outras virtudes que nós chamamos teologais, não é? Virtudes bíblico-teológicas. Romanos 15, 13. O texto diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Vamos orar um pouco mais. Senhor Deus, te peço tua graça, sabedoria, dependência de ti, do Espírito Santo, que é Deus, para fazer exposição da palavra agora. Quem é idôneo, Senhor, para fazer? Se não fazê-lo na dependência do teu Espírito Santo. Por isso, ó Deus, que ninguém aqui possa sair com fome, mas que a palavra ela seja alimento, que a palavra edifique, transforme, confronte santamente, traga luz aos nossos corações, às nossas mentes, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este versículo é um convite a refletirmos sobre a origem da esperança. É um convite, é um chamado, não é, do apóstolo Paulo a refletirmos sobre a esperança e a origem dela e os aspectos que, como nós demos o título, não é, a mensagem, os aspectos que fazem parte da esperança cristã. Mesmo em um contexto atual, marcado por incertezas e ansiedades, não é? É fundamental pensar a esperança. Porque nós sabemos que dificuldades, problemas sempre existiram desde que o mundo é mundo e desde que o homem está no mundo. Isso nós temos. Mas nós percebemos, de forma quase que avassaladora, não é? Sistemática, contínua, as dificuldades, elas fazerem parte do ser humano independentemente da economia do país. Não é? Se é de primeiro mundo, como se chamam, se é num continente onde outras questões não são enfrentadas, como nós enfrentamos aqui na América Latina, não importa. Porque se não são de uma fonte ou de um caráter, são de outras. Não é? Nós temos países que têm uma economia muito sólida mesmo. As pessoas elas se empenham, elas se dedicam, têm uma formação sólida, mas nós temos também índices assim, assustadores de suicídio e de outras mazelas de caráter emocional e espiritual. Então, falar de esperança, irmãos, em meio a uma crise, nós vamos nos deter aqui no Brasil e aqui em nosso torrão, tá certo? Aqui na nossa nação. Falar em esperança em meio à crise, e não apenas crise num contexto sociopolítico, mas crise também num contexto espiritual, crise também no contexto de doenças emocionais, parece ser, irmãos, antagônico, ilógico e até inconcebível. Você falar de esperança, né, num contexto como esse, onde tudo conspira para a desesperança. A desesperança. E essa é a grande questão. Eu espero que com essa palavra nós não venhamos aqui a deixar de entender, de compreender, de conceber a esperança bíblica. E até a esperança que nós temos dentro de uma outra forma de entendimento, que é a esperança que cada pessoa deve ter, deve nutrir,
porque às vezes a gente olha para um lado e para outro e é como se a gente pudesse assim, ter dificuldade de ter esperança, não é? No nosso país, no nosso Brasil, na situação que nós enfrentamos, as famílias, a desagregação familiar, enfim, muitas dificuldades, o lidar, não é, com situações financeiras, de saúde, enfim, aqui nós temos todo um contexto que vem para nós como um contexto de desesperança. A esperança, irmãos, surge mesmo diante do caos. Aliás, é o contexto, eu não sei quantos têm a memória boa, mas se tiver, tem memória boa mesmo, se lembrar. Porque eu preguei uma série de mensagens sobre Lamentações de Jeremias há anos atrás. Daí já vai um bom tempo. E dentre as mensagens, eu lembro essa mensagem lá em capítulo 3 de Lamentações, a partir ali do versículo 22, 23, a partir do versículo 21, na realidade. Quando o profeta Jeremias, ele fala do contexto de dificuldade, de caos que enfrentava a nação judaica. E ele mesmo enquanto profeta, que nós vamos ver daqui a pouco aqui. Então, o contexto era de desesperança, era de caos na nação, mas esse é o contexto, por incrível que pareça, assim, ideal para que haja esperança. Porque a esperança não brota na bonança, quando tudo vai bem. Ela seria até, e os irmãos entendam, desnecessário entendermos uma esperança na bonança, quando tudo vai ok. Fé e esperança são virtudes, são riquezas espirituais, bíblicas, que justamente, não é que quero dizer aqui que o caos, para se ter esperança é necessário o caos. Não entendamos dessa forma. Mas é o contexto ideal para que se haja fé e para que se haja esperança. É no caos, é na dificuldade, é no problema, é na adversidade. Então, por mais que hajam perdas, aflições, prantos, então, por mais paradoxal que seja, esse contexto, ele propicia, não é, esperança para quem assim vai se enveredar por esse caminho. Porque é possível também, a gente precisa ponderar, de que diante de um contexto desse, de dor, de perdas, de dificuldades, de atribulações, alguém até que professe uma fé assim, muito forte, muito veemente em Deus, mas assim como ela está professando essa fé, se houver apertos de todos os lados, eu já vi, quem sabe você já viu também, pessoas dizerem, eu não quero mais saber de nada que se chame Deus, está na igreja, não é porque ele não ouviu as minhas orações, ele não ouviu o meu clamor, ele me colocou numa situação como essa, e nós percebemos gente não querendo nada com o cristianismo, nada com Cristo em relação às dores e às tribulações que enfrentam. O livro de Lamentações 3, 19 e 21, e aí os irmãos têm inclusive aí a projeção do texto, né? Diz assim, lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Note bem, eu fiz questão de contar, irmãos, desde o versículo 1 do capítulo 3 até o versículo 18, que antecede o que nós começamos a ler. Nós tivemos aí, na minha versão que eu estava, 27 verbos. 27 verbos lá no passado. Depois você chega em casa e diz, deixa eu ver se o pastor acertou aqui. Se for uma a mais ou a menos, é por causa da versão. Mas assim, 27 verbos conjugados no passado. Jeremias, o profeta, estava dizendo, olha, o Senhor, ele fez com que eu tivesse muitas atribulações, ele morreu a minha vida, ele quebrou, inclusive tem uma expressão, ele quebrou os meus dentes, todas elas metafóricas, porque o livro de Lamentações de Jeremias é um livro chamado poético, mas era uma realidade, foi uma realidade. E nós, irmãos, entendemos que em 18 versos anteriores, cerca de 27 verbos estão no pretérito, não é? No passado, mas note como ele agora no versículo 19, 20 e 21, ele muda a conjugação do verbo. Ele coloca no presente. Lembro-me da minha aflição, ou seja,
ter esperança não é uma fuga, não é um delírio, não é algo assim surrealista, fora do comum, mas nós sabemos que ele reconhece, o profeta Jeremias reconhece as suas dores, as suas aflições. Ele diz que se lembra bem disso tudo e a alma desfalecia dentro dele. Só que no versículo 21, irmãos, ele arremata aí poderosamente, e é esse um caminho que nós devemos tomar. Ele disse, eu todavia me lembro, mas eu quero trazer à minha memória, à minha lembrança, aquilo que pode me dar esperança. Ou seja, eu não quero ficar preso naquilo que aconteceu. Você conhece gente que aconteceu o fato foi doloroso, foi terrível, foi uma tragédia, mas assim, se ficar preso lá, ter uma fixação enorme lá no passado, você vai viver num passado onde na realidade nós temos um presente diante de nós. Então Jeremias vai nos trazer essa lição. E percebemos, irmãos, aqui então, a necessidade de alguns aspectos, né? Por isso que o tema é aspectos fundamentais da esperança cristã. O primeiro aspecto, Deus é a fonte da esperança cristã. Deus é a fonte da esperança cristã. Eu não sou aquele tipo de pregador, os irmãos me conhecem, que fica assim, repita isso, não sei o quê, mas aí eu vou pedir agora, irmãos. Vamos dizer todos juntos? Deus é a fonte da esperança cristã. E é mesmo. Porque veja aí no livro de Romanos, capítulo 15, que nós lemos o versículo 13, só aí, o início do versículo, que o Deus da esperança. Então Deus é um Deus de esperança. A esperança nasce, esperança dentro desse contexto. Não é esperança outra, não é esperança num caráter outro. É a esperança cristã, é a esperança bíblica, tá certo? Foque nesse entendimento aí. Porque nós temos tipos de esperança, mas não é a esperança outra, senão essa que nos interessa agora aqui. Então, vem de Deus, provém de Deus, emana de Deus, sai de Deus. É uma esperança de Deus, que provém de Deus, nasce em Deus e vem para nós. E o Salmo 62, versículo 5, o salmista disse, descanse, vamos dizer juntos? Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. O salmista aqui nos convida, e ele mesmo diz para ele mesmo, descansar em Deus, porque dele provém esperança. Irmãos, descansar não é fácil não, viu? Não é fácil não. A gente sabe ler assim, descansar em Deus. Rapaz, então é pronto. Vamos fazer o seguinte. Eu vou cruzar os braços numa poltrona acolchoada ou até num local bem seguro e pronto. Vou descansar em Deus, vou só esperar nele. Não é isso, não. Mas não é mesmo. Porque sabe qual é o grande desafio de descansar em Deus? É que nós queremos sempre fazer algo. Nós não ficamos quietos diante de uma situação difícil. Nós queremos estar fazendo alguma coisa. Nós queremos estar mexendo com alguma coisa. E quem sabe nós queremos até dar uma ajudinha a Deus. Porque a gente ora e assim, a gente olha para um lado e outro e não vê a solução, né? O céu é como se fosse de bronze, então vamos ajudar Deus, ou Deus se esqueceu, deixa eu fazer. Então, entenda o desafio do que é descansar. Descansar não é ficar inerte, mas descansar, de fato, é você colocar, é você pôr a sua esperança, não é, na pessoa de Deus, porque dele vem a salvação. Então, Deus é a fonte da esperança cristã. Tá certo, irmãos? Esse é um primeiro aspecto a ser destacado aí, dentre os aspectos fundamentais da esperança cristã. Segundo, a esperança cristã produz alegria e paz. Vamos dizer juntos? A esperança cristã produz alegria e paz. O próprio texto diz, no versículo que lemos, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Irmãos, alegria e paz. Alegria, não na língua grega, é muito mais do que sorriso. Sorrir é bom, não é ruim não. Desde que o sorriso seja sincero, né? Porque tem gente que sorri, quem sabe lá por dentro está chorando. Mas se o sorriso for ok, meu sorriso de alegria, não é? de uma grande vitória, ou sua, ou celebrando com o outro, que bom. Sorrir quando encontra o outro. Eu estava vendo agora pregando em Alagoinhas, lá esse final de semana, interessante, os bebezinhos lá,
Ou eles achavam eu bonito, ou eles achavam interessante, né? Muito avantajado assim, porque sorriam. Eu digo, meu Deus, não sabe nem falar, um só babuceando aí, mas um sorriso bonito. Mas, irmãos, nós sabemos que a alegria é muito mais do que sorriso. Alegria, na realidade, é um fruto do Espírito Santo, né? Mas o fruto do Espírito é amor, paz, né? E aí vem, a alegria está lá. Então, a alegria é algo que Deus, por sua graça, nos permite, por sua misericórdia, nós produzirmos. Termos alegria na esperança e paz. A paz não é ausência de dificuldade, não é ausência de problema. A paz, na realidade, você pode até estar no meio de uma guerra, não é? Mas você ali, a sua vida, o seu coração está em paz. Então, a paz é muito mais do que um sentimento. Não é. Não, eu estou em paz. Não, tudo bem, está em paz. Mas, assim, a paz, ela vai além daquilo que você está sentindo naquele momento. Você pode estar no meio de um vendaval, de um turbilhão, mas você está em paz com Deus. Você sabe que, diante daquela situação, você tem uma paz que excede, como diz a Escritura, todo o entendimento. E em Romanos 12, irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo também, ele disse, alegrem-se na esperança. Então, a esperança traz alegria e paz. Ela produz alegria e paz. Esse é um segundo aspecto fundamental da esperança cristã. Terceiro, irmãos, a esperança cristã traz sustento. Vamos dizer juntos? A esperança cristã traz sustento. O escritor aos Hebreus, capítulo 6, 19, vamos ver juntos aí, todos nós, temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Então, irmãos, aqui esse texto, ele é maravilhoso. É maravilhoso. Os que já estão afeitos à Bíblia, sabem, aqui entendem, olham e compreendem. Mas se você está dando os primeiros passos na fé, veja bem, essa esperança é uma âncora, ou como uma âncora, porque é uma metáfora, né, que aqui o escritor usa. Uma âncora. A âncora é fundamental para as embarcações, para trazer estabilidade no porto. Senão, se tiver um vendaval, né, ondas bravias, a embarcação vai embora. Então, a âncora ali é fundamental para ela sustentar, para ela trazer equilíbrio, estabilidade ao navio enquanto estiver ancorado, enquanto estiver no porto. Ela é firme e segura. Essa esperança, diz o texto aí, ela é firme e segura. E ela entra no santuário interior, ou seja, aqui ele faz uma referência, como ele conhecia muito bem a religião judaica, o escritor aos Hebreus, ele faz referência ao véu, que foi rasgado de alto a baixo, e que nenhum impedimento mais há, porque na antiga aliança, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano, ele adentrava ali para oferecer sacrifício. Mas esse véu já foi rasgado de alto a baixo, e por isso que ele usa a expressão de santuário interior por trás do véu. Ou seja, não existe mais separação alguma. Essa âncora, ela é firme e segura. E é pelo mérito de Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote, que nós temos essa âncora da esperança firme em nossa vida. Então, irmãos, quando tudo parece instável, né? Quando tudo parece instável, a esperança nos mantém firmes e confiantes, não é? Em que Deus está no controle. Ele está segurando, Ele está sustentando, Ele está trazendo equilíbrio. Né? Tudo conspira para vir a embarcação como ondas, não é? Mas ali a âncora, ela está firme, ela está segura. E nós percebemos, irmãos, que a esperança, ela traz então sustento. Um outro aspecto, irmãos, é que a esperança cristã é baseada em promessa de Deus, ou nas promessas de Deus. Vamos dizer juntos? A esperança cristã é baseada em promessa de Deus. Salmo 119, 116, vamos ler juntos? Sustenta-me segundo a tua promessa, e eu viverei.
Não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O salmista aqui pedindo, clamando ao Senhor, suplicando: Senhor, sustenta-me segundo a tua promessa. A promessa de Deus são promessas dadas por Deus e elas se realizam a seu tempo, porque Deus não brinca com as promessas que Ele faz. Pode ser que o ser humano, alguém que você conheça ou conheceu, brincou com promessas, não é? Fez promessas vazias, promessas que não vingaram, que não se cumpriram, promessas que foram levadas ao vento. Mas as promessas de Deus não, em hipótese alguma. O ano que vem é um ano eleitoral, possivelmente vamos ouvir muitas promessas, não é? Promessa de A, de B, de C, mas essas promessas nós não temos garantia nenhuma, irmãos, de que elas se cumprirão. Agora, as promessas de Deus, elas se cumprem. E elas se cumprem cabalmente. Por isso que ele invoca: Senhor, segundo a tua promessa, sustenta-me, e eu ficarei vivo, eu não morrerei. Não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Então, quem confia em Deus, aqui não está dizendo: você não vai ter dificuldade, vai ser um mar de rosas, tudo beleza. Aliás, tirar a gíria, né? Mas tudo beleza, né? Tudo tranquilo, né? Tudo bem. Não, aqui não está dizendo isso. Aqui está dizendo que, de fato, aquele que não tem a esperança frustrada é porque Deus mantém a sua promessa. Ele mantém a sua palavra, independentemente daquele trajeto que ocorra para que a promessa de Deus se cumpra. Porque assim, nós não entendemos muito bem disso não, irmãos, da forma de Deus agir. E se a gente quer entender um pouquinho mais, a gente tem que ler a Bíblia, por isso que é importante. Porque nós vamos perceber Deus agindo de maneira assim, maravilhosa. Eu ontem estava pregando uma igreja que me convidou, que não é batista, e aproveitei e requentei, pela misericórdia de Deus, uma vida restaurada, né? Que preguei aqui um tempo atrás aí, sobre Naamã. E não sei se os irmãos lembram, Naamã queria as condições para ser curado, não é? Eu queria ser curado lá nos rios, lá da Síria, Abanar e Fafá. Como é que eu vou mergulhar no Rio Jordão, aqui, essas águas sujas? Porque em determinado local, os estudiosos dizem que onde ele mergulhou eram águas barrentas. Como é que pode? E ficou furioso, querendo dar as condições. Quem sabe tem alguém querendo pegar o caminho na mão, não é? E querer dar as condições para que as promessas de Deus se cumpram. Nós, irmãos, não devemos jamais fazer isso, porque Deus, ele sempre vai por caminhos, não são caminhos tortuosos e que nós não entendemos, não, por caminhos maravilhosos, caminhos que nos ensinam. Há um elemento pedagógico de ensino e aprendizagem no trabalhar de Deus. Muitas vezes, quem sabe, o problema de alguém é o orgulho, que, como Naamã tinha, era um sujeito orgulhoso, leproso, um guerreiro de valor, sim, mas era orgulhoso. Estava ali com o orgulho dele ali, veementemente aflorado. E Deus vem, muitas vezes, quebra o nosso orgulho, faz com que nós reconheçamos que nós não somos nada, para que a promessa se cumpra. Se cumpra. Então, a esperança cristã, ela é baseada em promessas de Deus. Mesmo em tempos difíceis, nós podemos ter esperança porque Deus é fiel às suas promessas. Ele é fiel às suas promessas. Mas, irmãos, nós vamos perceber no último aspecto, vamos dizer assim, que a esperança cristã aponta para a vida eterna. Vamos dizer todos juntos? A esperança cristã aponta para a vida eterna. E aponta mesmo. Por quê, irmãos? Vamos ler Tito 1:2 aí na tela. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Ou seja, aqui essa esperança, ela se fundamenta na fé e no conhecimento de Deus, a qual esse Deus que não mente, nem pode mentir, ele é fiel em suas promessas, ele é fiel em seus propósitos, ele prometeu antes dos tempos eternos. Ou seja, Deus já tinha um propósito de que esperança não fosse algo só aqui, nesse plano terreno, como algumas pessoas chamam. A esperança cristã, ela aponta para a vida eterna. E ainda há outro texto de Tito 2:13,
Vamos ler juntos aí? Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, aguardamos a bendita esperança. Essa bendita esperança. Os propósitos de Deus, eles estão se cumprindo a cada dia. E Ele intervém na história humana, sabedor de todas as coisas, soberano. Mas Ele intervém, faz com que a história da humanidade ela se cumpra segundo os seus propósitos. E nós percebemos, irmãos, então, que vivemos com os olhos no eterno Deus, sabendo que nossa esperança não se limita a esta vida aqui apenas. Não se limita. O apóstolo Paulo, inclusive, lá escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, ele diz que nós somos os mais miseráveis dos homens, das pessoas, porque se nós crermos que seremos apenas aqui para esta vida, e acabou aqui, pronto e tudo, isso era um entendimento, uma mentalidade lá atrás e de outros povos, e olhe lá, porque a maioria de povos da antiguidade pôde crer na imortalidade da alma. Não é? De alguma maneira, a pessoa ela continuava a viver, mesmo com mitos, mesmo com o que nós podemos chamar de superstições, não é? E algumas delas certamente pagãs, mas isso é para mostrar que o ser humano, ele entende, ele vê, ele percebe que a vida acabou aqui, não se limita ao final. Há um além, há um depois. Irmãos, a esperança nos ensina a olhar para o céu, mas sem perder o propósito aqui na terra. Olhar para o céu, mas percebemos que ainda nós estamos aqui. Você ainda está aqui? Eu estou. Então, se estamos aqui, vamos viver na terra, não é? Procurando viver na terra e antevendo, não é? Uma glória celestial. Nem precisa adiantar nada. Ainda terça-feira eu estava saindo com a equipe do Amiseb para visitar e lembrando disso. Porque alguns irmãos, quando chegam a idade, quando chegam as dores, não é? Quando chegam os problemas, eu digo, mas eu estou aqui ainda. E aí fica antevendo, não é? a morte, já procurando pedir a Deus para levar logo. E eu sei que há as dificuldades de mobilidade, dificuldades com dores, mas assim, nós, irmãos, não temos condição de fazer isso, por quê? Porque nós sabemos que enquanto vivermos aqui, nós sabemos que a graça e a misericórdia de Deus, ela estará sobre nós. Mas sabemos que temos que ter um olhar para o alto. Por isso que a Escritura diz, olhai para cima, olhai para o alto. Não é? Nós precisamos estar com os pés aqui, firmados na terra e podendo vencer os desafios da terra, conquistar, sim, aquilo que nós temos na terra, mas com o nosso coração e com a nossa mente também voltados para a eternidade com Cristo. E aí nós vamos, irmãos, então, dando contornos finais a essa palavra, fazer aqui duas citações, não é? Uma delas de Philip Yancey, escritor norte-americano, cristão. Ele disse que a esperança confere o poder de olhar para além das circunstâncias que nos parecem desesperadoras. A esperança confere o poder de olhar para além das circunstâncias que nos parecem desesperadoras. Ou seja, ela não vê só ali o desespero, o contexto de caos, mas ela olha lá para frente. Ela mira o seu olhar lá para frente. Não é? E Robert Schuller, bem conhecido também aqui os que leem, disse, deixe suas esperanças e não seus ferimentos moldarem seu futuro. Deixem suas esperanças e não seus ferimentos moldarem seu futuro. Porque tem gente que foi ferida e de fato foi. Eu não quero dizer em hipótese alguma que foi um mimimi que você está tendo, você está, quem sabe, reclamando demais, as dores, porque foi você que passou, foi você que sofreu. E elas são reais. Elas doeram e até hoje doem. Quem sabe não cicatrizaram. Não é porque nós não somos feitos de ferro, né? Somos feitos de carne e osso. Tem gente que pode estar exagerando. Às vezes a dor é pequena, mas se faz um alarde todo e aumenta, maximiza a dor, quer que todo mundo sofra com ela. Não, aí não é sobre isso. Eu estou falando de questões onde, de fato, seus ferimentos eles foram na alma
eles foram reais, ou dentro das limitações físicas. Mas, irmãos, o que é que Robert Schuller diz aqui? Deixe suas esperanças e não os ferimentos moldarem o futuro, moldarem o amanhã. Porque se nós ficarmos presos só nos ferimentos, na mágoa, não é, no que ocorreu, no machucado, na ferida que ainda não cicatrizou e que precisa cicatrizar, não é? Porque senão vai continuar doendo, vai continuar incomodando. Não é esquecimento, nós sabemos. Essa ideia de, vamos esquecer. Não, não. Em nenhum momento a gente vê isso na Bíblia, dizendo esquecer no sentido de que a minha memória ela seja assim deletada daquilo que ocorreu. Quando a palavra usa esquecer, inclusive para o próprio Deus, eu não me esquecerei de ti, ou esqueço aquilo que você fez em termos de transgressão, é no sentido de que Deus de fato não leva mais em conta. Já houve perdão, já houve cura. Então, irmãos, nós precisamos olhar para as nossas esperanças e fazer com que elas moldem o amanhã e não as dores que foram sofridas. E eu trago, irmãos, considerações finais, pelo menos 4 delas, não é? Aqui para nós nessa noite, nessa pregação. Primeiro, a esperança, irmãos, ela é discreta, tá certo? A esperança cristã é discreta. Ela não chega assim dançando, sorrindo, não é? E dizendo, oi, eu estou por aqui. Não. A esperança é discreta. A esperança, como eu coloquei aí, ela não precisa alardear, nem tocar trombeta. Ela é discreta. Se espera, e se nutre esperança, se tem esperança, discretamente. Sem alardear, sem fazer o tocar de trombetas, sem chamar atenção para si próprio. Ela não se inquieta com o passar do tempo. Embora cada vez mais que passe o tempo, isso traz implicações para nós. De quem é que você lembra que foi prometido uma nação, um filho, a ele que ele teria uma nação, na realidade, onde as estrelas do céu seriam, assim, foi comparado à nação de descendentes que ele tinha. E ele não tinha ninguém, até o momento de um filho, né? E o tempo se passou e quando chegaram os 25 anos, então Abraão disse, Senhor, o Senhor esqueceu aí, que já vão 25 anos, imagina, 25 anos para uma promessa se cumprir. E aí, mais uma vez, Deus fortalece Abraão, diz, Abraão, saia daí da tenda, era noite, olhe para cima, a sua descendência será como as estrelas do céu. Em outro sentido, ele estava dizendo, Abraão, eu não brinco com as minhas promessas. Você pegou um atalho lá atrás, quem sabe, né? Se Deus não fez dessa forma. Ou, como eu li um comentarista um tempo desse, de que ele permitiu que Abraão chegasse a uma idade tal que não podia mais gerar filho, nem Sara. A própria Sara denuncia, ela diz, como pode eu embalar um filho se eu não tenho nem mais o costume das mulheres? Meu ciclo menstrual já foi embora. Como é que eu vou gerar filho? Então aí nós percebemos a ação de Deus, quem sabe, fazendo com que esse tempo para que Abraão, ou quem sabe eu e você, pudéssemos alcançar a bênção, a vitória e dizer, não, eu tive uma participação, eu sei que Deus me ajudou, mas eu fiz a minha parte. Não teve como. E veio. Isaac veio no tempo certo. Não é? Então, ela não se inquieta, a esperança com o passar do tempo. E, por último, a esperança cristã, irmãos, não é apenas uma expectativa. Não é uma expectativa. Expectativa é boa. Desde que a pessoa tem os pés no chão. Eu mesmo, olha, irmãos, eu tenho fé, mas assim, eu não tenho uma fé fedorenta, não. Uma fé que veja muito lá além da coisa ali. Não, eu prefiro crer, mas crer ali, colocando diante de Deus e vendo cada dia o que Ele vai fazendo. Não é? Porque pode ser que alguém use o expediente de uma irresponsabilidade até e diga, não, mas eu estou fazendo em nome da fé. Eu já vi gente fazer isso aí e a história não foi boa. Eu, inclusive, tive um colega do campo aqui, não quero entrar em detalhes, mas aqui no Nordeste, chegou numa igreja, a igreja com um tempo pequeno, ele disse, nós vamos derrubar isso tudo aqui, né? Início de ministério, pastor, quando está iniciando, né? Ou, quem sabe, até já com tempo, mas ele está iniciando, e vamos terminar, vamos acabar aqui, vamos ampliar, e começou,
E a igreja foi, embarcou. Depois estava devendo na cidade a um material de construção e tal, e tal. E aí, em nome da fé, irmãos, o nome de Cristo estava sendo ali, o nome do Evangelho estava sendo, né, ali escandalizado. Mas como a obra é de Deus, e eu entendo que ele até, o ímpeto, né, que fez, mas acabou errando, o Senhor levantou alguém na cidade, que era até de outra igreja, não era dessa denominação, que ele era pastor, né, alguém bem sucedido e tudo, financeiramente, e fez com que pastor Cláudio saudasse tudo. Pagou tudo, porque os rumores já estavam correndo. Então, assim, não é esse tipo de expectativa em relação à fé. Expectativa em relação a uma esperança que ela não tem uma base bíblica. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que às vezes até a gente não tem nada mesmo. Mas assim, se foi Deus que mandou de fato, Ele vai suprir. Mas se não foi Deus, meu irmão, você tem que ir o passo cada vez mais. Você indo a cada dia. Então não é uma expectativa apenas, mas uma convicção firme no caráter de Deus. Esse é que é fundamental. A esperança ela não está focada numa expectativa, não espera. Ela está focada no caráter de Deus. E o que é o caráter de Deus? O caráter de Deus é quem Deus é. O que é que Deus faz? O poder que Ele tem, os atributos que Ele tem. E nós sabemos que Ele é fiel e justo, não é? Ele é poderoso. Ele, como já falamos aqui, Ele faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Então, esse é o caráter de Deus. Ele não brinca com as suas promessas. As promessas de Deus são cumpridas a seu tempo. Então, nós precisamos focar no caráter de Deus. E aqui, irmãos, finalizando mesmo de fato, nós precisamos servir ao Senhor, amar o Senhor pelo que Ele é, o caráter dEle, e não pelo que Ele faz. Ele faz. E não tem como a gente dizer que não faz. Faz como Ele quer e quando as circunstâncias que Ele determina e que aconteçam. Mas não são as bênçãos, não é o que Ele faz que vai fazer com que eu possa amá-lo acima de tudo, mas é Ele mesmo, o caráter dEle, a pessoa dEle. Não é? Então, que essa palavra, irmãos, sobre esperança, esses aspectos fundamentais estejam guardados em nossa mente e coração. Se você quiser o esboço detalhado, porque aqui são os tópicos, mas eu tenho ele detalhado com os comentários, que alguns fiz aqui, outros que vêm à mente, quem prega sabe disso, né? A gente vai vindo assim, vai fluindo, às vezes trava algum momento, mas vai fluindo. Mas se você quiser esse esboço detalhado, pode me pedir lá no meu contato, que eu enviarei, tá certo, num formato que você possa abrir do seu celular. Nós vamos orar nesse momento. Meu Deus, aqui estamos e trouxemos a exposição, Senhor, dessa mensagem bíblica, dessa palavra para mim e para os meus irmãos, aqui que estamos nessa noite, neste lugar. Pedimos, ó Deus, que a Tua graça seja sobre nós, que a esperança, Senhor, ela de fato seja vivenciada por todos nós. A esperança cristã, Senhor, faça parte da nossa forma de ser e de viver. Dá-nos a graça, Senhor, de termos inoculado em nossa mente e nos nossos corações esses aspectos que são fundamentais em relação à esperança. Os textos que a palavra trazem sobre a esperança, Senhor. Ajuda-nos a aceitar o fato de que o Senhor é a nossa esperança e nós não temos outra, Senhor, além de Ti. Muito obrigado nessa noite. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.